Show. Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso oitavo iLab Talks. Mais uma edição aí muito bacana e dessa vez mais especial ainda. Acho que cada edição que a gente faz é uma edição melhor do que a outra, porque a gente vai amadurecendo o formato, a gente vai trazendo novas pessoas, vai oxigenando a nossa empresa. E a ideia do iLab Talks é muito nesse sentido, né? A gente compartilhar conteúdo, a gente trazer pessoas de fora para poder trazer experiências, vivências, conhecimento que vão além daquilo que a gente já faz no dia a dia e também a gente internamente compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo. Então, acho que o bate-papo acaba sendo muito frutífero nesse sentido com essa troca. E aí hoje a gente está aqui junto com o Muniz, que acredito que a grande maioria aí conheça, né, que é um grande líder e parceiro da jornada colaborativa, e eu vou estar junto com ele para a gente falar um pouquinho sobre o impacto social da colaboração e da inteligência coletiva. Então, como que a gente consegue produzir, alcançar esses resultados tão bacanas que a jornada colaborativa vem alcançando por meio, então, dessa colaboração que o próprio Moreira aí acabou de mencionar como um artigo aí, muito, muito importante. E aí a gente vai fazer hoje aqui um formato um pouquinho mais de bate-papo, não vamos ter apresentação, não vamos ter slide, nada disso, até porque eu e Muniz, a gente já está acostumado aí a fazer, né, Muniz? Muito bate-papo e a gente tem um entrosamento muito bacana. Então, a gente aqui vai realmente compartilhar um pouquinho dessa experiência e como que isso tudo acontece para que a gente possa transformar cada vez mais vidas. Então, fala um pouquinho aí de você, Muniz. Abre aí, se apresenta, enfim, depois a gente começa a esquentar o nosso bate-papo. Júnior, já que virou papo de botequim, eu vou inverter a ordem. Por favor, perverte aí, meu amigo. Mas Primeiro apareça, por favor, né? Ao meu querido Muniz, meu camarada de longa jornada, já muitos anos que a gente já se conhece, já trabalhando junto. Muito legal, agradecer a você também, bacana pela ideia, iniciativa. E eu queria começar com uma pergunta, Muniz. Como é que surgiu a jornada, cara? De onde teve essa ideia doida? E depois você conta para a gente o seguinte: quantas pessoas já se juntaram à jornada? Legal, Maurício. Grande prazer estar aqui, cara. Inclusive, essa questão da colaboração, eu vou te responder, mas olha como é que é legal, né? Eu acho que para quem trabalha na empresa, para quem é pai, é mãe, o quão importante a gente plantar coisas boas, né, Maurício Júnior, aí quem está assistindo, porque isso volta, né? Então, a jornada colaborativa, ela surgiu, na verdade, de uma dificuldade minha, Maurício. Eu estava escrevendo o livro DevOps, né? Assim, quando eu terminei o mestrado em 2006, 2007, mais ou menos, o meu sonho é escrever um livro. Então, tentei 3 vezes, cara, mas aí ia escrever livro de administração Windows, olha isso. Eu trabalhava administrando Windows, na época não tinha nem nuvem, né, cara? A gente dedura a idade aqui, né, Maurício? Aí fui trabalhar com ITIL, aí queria escrever um livro de ITIL. Aí depois projetos, quando eu fiz a certificação PMP. Aí não escrevi, cheguei a falar com a editora e tal. E aí eu comecei a escrever DevOps, quando eu comecei a trabalhar com linha agilidade, e eu me desafiei o seguinte, eu falei, cara, eu dando aula, você também é professor, o Júnior, quem é professor, sabe que a gente, para dar aula, a gente tem que aprender muito mais, né? E a gente se dedica. Eu me desafiei, eu falei, pô, eu quero me tornar um profissional referência em DevOps, juntando agilidade e Lean, que é o que eu trabalhava lá na Sul América. E aí comecei a escrever o livro. Estava tudo na minha cabeça já, escrevi 3 capítulos. Pô, mas escrever um livro, você já escreveu um livro, né, Maurício? Pô, é um trabalhão, né, cara? E aí eu travei, tive problemas familiares e tal. E aí, fazendo uma palestra, setembro de 2018, lá na PUC Minas, quase 200 pessoas, e aí a galera, assim, teve uma receptividade muito boa. E aí eu falei, pô, deu um clique assim na minha cabeça, eu falei, pô, essa galera gosta de DevOps, gosta desse tema. Quando terminou a palestra, 30 pessoas foram me procurar. E me deu um clique, eu falei, pô, será que essas... Era um sabadão, né? Quase 200 pessoas, 30 vieram falar comigo. Pô, essas pessoas que são apaixonadas por DevOps, será que elas não gostariam de me ajudar a escrever o capítulo do livro? E aí começou com um experimento, Mauri. Eu confesso, cara, que foi uma maluquice. A tua pergunta foi muito boa, foi uma loucura muito grande, porque várias vezes eu quase desisti, cara, porque é muito difícil, né, o trabalho colaborativo. E é voluntário também, tal. Então, assim, no primeiro DevOps foi experimento, aí o segundo livro o Júnior até participou, até o terceiro eu participei muito ativamente. Aí depois eu pensei assim, cara, dentro da gente,
com experiência, né? Tem tanta gente querendo contar a sua história e não tem uma oportunidade de ser coautor. O livro está aí, foi o primeiro. Esse foi o segundo que o Júnior participou. E aí, fechando aqui essa primeira pergunta, o Amaury, aí a gente teve o clique seguinte, vamos fazer evento de lançamento e doar toda a receita. Aí surgiu, na verdade, a jornada colaborativa, ela surgiu oficialmente no dia 6/6/2019. A gente fez o lançamento no Centro de Convenções aqui no Rio, na Sul América, ali, né? Você conhece ali no Rio Comprido. A gente juntou mais de 300 pessoas, o Júnior estava lá também, e a gente pensou, cara, vamos agora todo livro fazer lançamento. E aí eu queria até colocar o quanto que quando a gente tem pessoas que nos ajudam, nos marcam, né? Por exemplo, vou dar o exemplo de hoje, Amaury. Eu até mandei mensagem para o Júnior, acho que anteontem. Eu vou dar aula hoje, cara, de 7 às 10h30, no MBA e no Bootcamp. Eu falei, pô, Júnior, caraca, pensei que ia conflitar o horário. Aí eu vi que não. Eu falei, cara, não tem como eu falar não para o Júnior, né? O Júnior é um grande parceiro meu da jornada, de outras iniciativas. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Se fosse outra empresa, talvez eu até adiava, né, cara? Porque até 10h30 vai ser doído, mas é uma coisa que a gente tem prazer. E eu falei, pô, Júnior é um parceirão, tá comigo em todas aí, todo o convite que eu faço a ele, ele aceita. Eu acho que é isso. Assim, vou passar de volta para você, Maurício Júnior. Eu acho que é o seguinte, se a gente entender cada vez mais o poder da colaboração e a gente fazer as coisas de coração, volta muita coisa boa, né? Você vê, eu duvido que um dia que o Júnior me convidar para uma parada, eu vou falar não. Por quê? Porque existe uma palavra chamada reciprocidade, né? Aquele que dá, aquele recebe de volta, mesmo que você não queira nada de volta, né? Mesmo que não seja nada comercial. Se você planta coisa boa, o universo traz coisas boas. Então, vieram muitas coisas boas, ô Maurício. Muita gente boa. Você perguntou quantas pessoas, né? Coautores são quase 1.000 já, centenas. São 11 livros lançados, né? Dos 11... quer dizer, de 11 lançados, a gente tem 20 andamento rodando aí. Então, seguidores são mais de 12.000 no LinkedIn já, a gente já teve mais de 14.000 participantes dos eventos, coautores, a gente passou de 1.000. Então, olha que legal, um movimento de um livro, DevOps, né, que era totalmente colaborativo, a gente espalhou por quê? Porque várias outras pessoas abraçaram a causa. Então, imagina se a gente leva isso para dentro da empresa, né, em que as pessoas ganham salário, em que as pessoas têm um propósito tão mais claro do que um trabalho voluntário, que a gente faz quando dá. No caso do Júnior aqui, e aí outras pessoas certamente, eu estou vendo aqui a Sandra, que está com a gente também nas lives, né? Está sempre com a gente, deve ter outras pessoas aqui. O bacana, né, o Júnior e a Mauri e todo mundo, é que quando a gente faz algo com paixão, o tempo não passa, não é dolorido, né? Isso aqui é um teatro para mim, é um cinema, né? É uma Disney, é diversão. Então, é isso, eu acho que as empresas podem, e aí o Moreira falou muito bem, né? As empresas têm muito aquela coisa competitiva, né? Um puxando o tapete do outro, a área de negócio bota a culpa na TI quando atrasa, mas também não entrega claramente o que precisa, tem que trabalhar junto. Então, eu acho que a jornada é um case por isso, né? Que a gente consegue destravar a criatividade e, de verdade, todo mundo se ajuda naquilo que pode mais. Então, eu acho que se não responde, aí se eu respondo, você fala aí, Maurício. Excelente. Tá no mudo, Maurício. Tá no mudo aí. Tá no mudo. Vocês estão... Tá no mudo. Não, tá no mudo, Maurício. Ele não tá no mudo, mas não tá vindo som não, Maurício. Deve ser lá no teclado, apertando o teclado dele. Fala aí agora. Não é meu teclado. Agora voltou. Agora dá para ouvir. Segura a tua mão, Maurício. Segura a mão. Isso, agora fala. Italiano, né, cara? Italiano fala com a mão. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, você explicou super bem, mas na minha concepção, você não explicou tudo. A jornada não é só isso tudo. A jornada ainda é mais. Porque você faz os treinamentos, você cobra a inscrição, e depois? E daí, cara? O que você faz com isso? Você está rico com a jornada? Ficou rico fazendo jornada? Legal, legal. Um ponto importante esse aí. Na verdade, esse é o mais importante, né, Mauri? É que a gente, desde o primeiro livro, a gente pensou o seguinte, vamos pegar toda a receita do livro e do evento e doar para instituições. Então, hoje, com 11 livros,
e 21 eventos de lançamento que a gente fez, a gente já conseguiu doar R$ 250 mil para instituições, né? Então, a gente tem esse trabalho social. E aí, a gente também consegue fazer isso, né, Mauri? Porque tem várias empresas, aí, mais de 80 empresas já nos apoiaram. Inclusive, a Eleb aí ajudou a gente no evento da Global Day, que foi um evento incrível aí, vai ter um livro que o Júnior liderou. Então, é isso que você falou. A gente faz amizade, a gente aprende muito. Eu, particularmente, cara, foi esse livro aí. O maior lançamento da jornada foi esse aí do Escalado, que vocês apoiaram, né, com a Globo. E olha que legal, Mauri. O quanto isso hoje na gente, que a gente está plantando coisas de hoje, conteúdo técnico. Então, eu acho que é isso que você falou. O principal é isso, eu acho que é isso. Aí, se vocês quiserem, a gente detalha um pouco mais também, porque a gente aprende muito com derrotas, né? Não tem só mar de rosa aqui, não. O Júnior sabe bem aí, né, Com Júnior? certeza. Tem que contar a história triste também, né? Aí, queria deixar para vocês aí. Não, é legal isso. E aí, só complementando o que o Muniz falou, eu lembro quando a gente teve essa virada de chave, né, Muniz, que a gente descobriu que realmente a jornada ela era algo a mais do que só lançar livro, né? Que realmente quando a gente teve esse clique aí, e foi muito bacana porque toda essa renda que a gente doou, né, até hoje, e aí começou com aquele livro DevOps que você falou, daqui a pouco eu pego e mostro que você tem aí atrás também de você, né? Mas começou com o livro DevOps e aí depois isso, na verdade, dessa virada de chave do DevOps para o Jornada Ágil Digital, é que começou a ter esse clique e falar, cara, é melhor a gente doar, até porque, né, Muniz, se a gente fosse olhar a renda que isso ia gerar, não ia deixar ninguém rico, né? Até o Mori perguntou, você ficou rico com a jornada? Com certeza a riqueza que você ganhou, e aí eu também me incluo nisso, foi muito maior do que qualquer valor monetário, né, que a gente poderia ganhar com esse trabalho da jornada, porque a satisfação, primeiro, eu gosto muito de falar isso e repetir, porque eu gosto muito de conectar a colaboração com a questão do propósito. Eu acho que quando a gente tem um propósito muito claro e está alinhado ao propósito de onde a gente trabalha, com aquilo que a gente trabalha, e aí, nesse caso, com esse trabalho voluntário que a gente faz, né, eu estou inteiramente conectado, isso faz com que realmente você dê esse gás a mais, com que você se engaje, com que você se doe e realmente você acaba dedicando até mais tempo do que você poderia ou até deveria para a jornada. Você mesmo está de férias aí, você falou, cara, eu estou trabalhando mais com a jornada do que se eu tivesse trabalhando full time ali, enfim, porque realmente você se dedica, porque é o seu propósito, né? E assim, da mesma forma, quando eu encontrei meu propósito aí de compartilhar conteúdo e ajudar pessoas, isso para mim foi muito transformador. Mas aí, quando eu descobri a jornada e me conectei com isso na jornada, foi mais transformador ainda. E aí eu lembro muito quando você fala, né, que às vezes você elogia, fala da minha participação na jornada, realmente isso vem à minha mente. Por quê? Porque eu só me engajo, só realmente me dedico porque isso faz parte do meu propósito. E aí, principalmente, com esse trabalho que a gente faz, de conseguir transformar vidas, por conta dessa doação, né? Então, a gente transforma vidas tanto com relação a compartilhar o conteúdo dos próprios livros que a gente já publicou e com aqueles que a gente ainda vai publicar, com os conteúdos das palestras que a gente realiza no evento, porque tem uma outra coisa que você sempre fala também, né, Muniz, que eu gosto muito, que de uma palestra você pode ter um clique que pode mudar a sua vida, e isso aconteceu com você e pode acontecer com qualquer pessoa, e tenho certeza até que já deve ter acontecido. Então, esse compartilhamento de conteúdo, ele por si só já é capaz de transformar vidas, mas a gente ainda chega com mais, a gente tem esse plus, né, de chegar e ajudar financeiramente as pessoas que estão necessitadas, que aí, né, hoje, se não me engano, Muniz, se eu não perdi as contas aí, a gente já ajudou cerca de umas 15 instituições, pelo que eu me lembro aqui de cabeça, né, com as doações que a gente já fez, você falou aí de R$ 250 mil em doações que a gente já fez também. Então, assim, olha quantas vidas a gente transformou. E não tem como não lembrar, no momento ali, né, no período pré-pandemia,
da gente, da pré-pandemia não, na verdade, no final do ano passado, porque foi no meio da pandemia, mas quando já estava começando a ficar mais tranquilo, que a gente foi lá na Aliança dos Cegos, fez aquela doação, aquele café da manhã. Então, a gente não só doou o tempo na jornada, fazendo o trabalho da jornada, com os eventos, com o livro e tudo mais, e com a grana, mas também com o nosso tempo de estar lá com as pessoas, de promover um café da manhã, né, de servir. A gente serviu aquelas pessoas que estavam lá na Aliança dos Cegos, né? Então, isso não tem preço. Acho que isso é muito mais gratificante. E tudo isso só acontece e começou por conta do poder da colaboração. Acho que a colaboração é a chave, como colocaram alguns comentários aqui. Acho que realmente a colaboração ela é transformadora. E aí eu gosto muito de conectar, como eu falei anteriormente, a questão do propósito com a colaboração, porque não adianta nada eu colaborar com você, né, Muniz? Eu estar olhando para a esquerda, você está olhando para a direita. A gente está olhando todo mundo para um propósito só, para um objetivo só. Então, é uma colaboração que ela precisa estar alinhada, porque colaborar por colaborar talvez não vai trazer tanto resultado, mas quando você colabora em prol de um objetivo único e comum, isso é que faz a grande diferença, né? Excelente, Júnior, excelente. Aí é legal, né, aproveitar que tem uma galera aqui assistindo, né, pessoal, para a gente, a cada papo nosso que a gente faz, né, Júnior, muitas manhãs juntos aí, deve ter quase 4 meses que a gente está, né, cara? De manhã lá, 8h30, tem uma galera participando. Eu queria trazer aqui algumas coisas para que essas pessoas que estão assistindo aqui, ou que vão assistir depois da gravação, já pratiquem hoje ou amanhã na sua vida, né? E assim, essa questão do ser humano, né? A gente nasceu para viver em comunidade, a gente nasceu para viver em sociedade. Ninguém vive sozinho, né? Por mais que algumas existem exceções, né? Pessoas que são mais introspectivas, a gente precisa um do outro, né? Eu até tenho falado muito, a gente está passando por um momento, o Amaury aí também, que tem um grande repertório, né? De vida, né, o Amaury? A gente nunca imaginou que ia viver um negócio... Velho, né? É isso. Né? Te chamou de velho, mas tudo bem, tranquilo. Não, mas tem quilômetro rodado mesmo. Mas vamos combinar que foi bem elegante o jeito de foi muito elegante. Vou começar a usar. Chamou de velho na maciota ali. Vou começar a usar essa, cara. Ele não tinha percebido aí, pô, o Queiroz quebrou aqui na parada, entendeu? Mas, então, já que o Queiroz entrou na parada, Queiroz, vamos lá. Você é um cara inteligente, estudioso. Você nunca imaginou viver um negócio desse, né, cara? Você tem que trabalhar de casa, ficar mais de um ano sem poder sair de casa. Então, a gente não viveu para isso. A gente se adaptou. Tem coisas boas, né? Pô, a gente pode estar mais próximo da família, almoçar com a família, mas, pô, a gente precisa de contato humano. A gente não nasceu para ficar em tela, né? A gente até faz. O ser humano é adaptável. Eu quero falar isso, né, Queiroz? Comenta aí, vai lá. Você também é um cara bastante presente, né? A gente nunca imaginou isso, né? Não, que eu acho que nós construímos as tecnologias novas. Eu falo da nossa geração, eu, Amaury, né, e o próprio Moreira, e a gente teve que, ao longo do tempo, se adaptar a diversas modificações que aconteceram na sociedade. Especialmente essa, onde a gente trabalha onde vive, e onde a gente vive, a gente trabalha. Ela adicionou um plus, uma complexidade nessa sua relação com o que você faz. Eu tenho visto algumas pessoas meio que desligadas da tomada, porque ao mesmo tempo que você está trabalhando, você está interagindo no teu ambiente familiar. E, às vezes, dependendo das circunstâncias que você vive, você tem que dar atenção para pessoas que estão ali precisando de você aqui do teu lado e também tem que dar atenção para as suas entregas. E essa divisão, para muitas pessoas, está gerando uma sobrecarga. Mas eu acho legal vocês mostrarem essa questão da colaboração, porque cada vez mais, com essa que acontece, apesar da gente achar que está trabalhando em casa, mas as pessoas estão manifestando uma sobrecarga, essa colaboração é muito necessária para você entregar valor, né? Eu acho que não é uma coisa estanque. E uma coisa mais legal ainda é ouvir de vocês essa questão da colaboração, porque eu tenho visto, de uma maneira geral, a sociedade interpretando as coisas de uma maneira muito maniqueísta. Elas estão sempre assim, ou você é o que eu penso, ou você não é o meu amigo. Ou é inimigo, né? Tem aquela... Não está usando mais a dialética para você, de ideias opostas, construir uma nova para você construir coisas melhores.
Então, a gente tem visto muita polarização na sociedade. E a colaboração é uma resposta, é uma saída para a nossa sociedade, para a gente conseguir construir uma coisa melhor. Entendeu? Então, assim, na minha visão, ao longo de todas as transformações que nós vivemos, essa me parece a mais crítica, essa que me parece que gera um pouco mais de ansiedade. A gente está precisando aprender mais a viver com esse mundo, onde a informação ela tá chegando com a gente com uma velocidade muito intensa, a gente está tendo overdose de informação, sem saber o que é verdade, o que é mentira. Muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar isso e vai criando um pifo na gente, vai dando um curto-circuito. Enfim. Exato. Verdade. Fala. Eu costumo dizer que a gente agora está dormindo no trabalho, né? Não está trabalhando de casa, está dormindo no trabalho. E isso é uma questão que eu queria levantar aí para a dupla dinâmica Moniz e Júnior. Como é que eles veem isso? Até onde a colaboração vai, que sai do aspecto profissional, técnico, do trabalho, para um aspecto psicológico? Porque o que o Queiroz falou, eu sei exatamente do que ele estava falando, e as pessoas estão passando por situações de burnout, estão estressadíssimas. Hoje, durante o dia, eu estava expulso aqui do meu escritório, porque minha esposa estava com uma cliente, minha esposa é advogada, num processo que uma advogada da União ela teve burnout. E ela levou um processo administrativo. É um absurdo. Ficou mudo de novo aí, Amaury. Você deve ter tocado esse. Cadê sua mão? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí, Amaury. Não estou ouvindo. Doutor, parou no absurdo. Isso. Continua aí. Aperta por um processo administrativo, a minha conexão está muito instável. Dentro de um momento desse, cara, que a estabilidade emocional das pessoas é muito frágil. Como é que vocês entendem que a colaboração, esse modelo colaborativo... Acho que é a sua conexão mesmo, Amaury. Acho que ela que está pifando aí, não está deixando a gente te ouvir. Tem hora que está falhando, eu acho que é a conexão mesmo. Mas aí, colocando o que o Amaury falou aí, daqui a pouco você coloca aí. A gente colaborar hoje... Opa, fala. Acho que ele voltou. Volta aí, Amaury, fala. Eu voltei. Rapidinho, Amaury. Vocês conseguem ouvir agora, né? Sim. Então, a questão é como o modelo colaborativo pode ajudar no aspecto psicológico, principalmente nesse momento que todo mundo está trabalhando de casa. Legal. Bom, eu vou desligar o áudio também um pouquinho, tá? Para poder ouvir vocês. Tá bom, deixa eu colocar aqui, depois acho que o Queiroz queria colocar um ponto, e aí depois eu passo para o Muniz. Eu gosto muito de comentar, né, quando eu falo sobre a questão aí de como a gente se comporta, e a gente está falando muito dessa questão, né, de trabalhar em times, e aí pegando um gancho daquilo que a gente falou lá no início, acho que foi até a colocação do Moreira, que eu acho que aquilo que a gente fala dentro da agilidade, que existem, né, diversas formas diferentes de pensar e de agir, que a agilidade traz, isso realmente ajuda as equipes a trabalharem de uma forma mais colaborativa, a pavimentar esse ambiente, esse momento nas organizações para que isso possa fluir de uma forma melhor. Então, quando a gente ainda tem organizações que são muito tradicionais na forma de colaborar, de lidar, até mesmo a relação colaborador e líder, isso acaba também gerando mais dificuldade ainda dentro desse momento que a gente está. Então, eu acho que organizações que já têm times, inclusive, que tem já essa pegada mais ágil, isso acaba facilitando um pouco mais. Até porque um dos pilares também que a gente traz aí dentro da agilidade além da colaboração, a empatia. Então, a gente olhar as pessoas, né, com as suas particularidades, a gente entender quais são as suas necessidades. Então, assim, eu sei que o Queiroz, por exemplo, ele está com uma dificuldade de XPTO por conta da casa dele, está com uma dificuldade pessoal. Como o Amaury disse, a gente está trabalhando dentro de casa, né? A gente está morando no trabalho. Eu acho que compreender as particularidades de cada um no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na verdade, isso é que vai fazer a grande diferença para que você também colabore com o outro e consiga ajudar naquele momento que a pessoa, de repente, mais precisa. O fulano tem que buscar o filho na escola, porque a esposa não pode, ele não consegue fazer reunião de 11h30 a 1h, talvez ali. Então, tentar fazer esse tipo de adequações, colaborar nesse sentido, tendo esse olhar empático. Então,
não é simplesmente, entra muito na questão dos próprios colaboradores do time, né, dos próprios colegas do time, mas também do líder, que tem que ter esse olhar e entender que cada um vai ter uma necessidade, uma particularidade, que você precisa tratar cada um deles de uma forma diferente. E isso também vale para as pessoas que trabalham dentro do mesmo time, né? Então, exigir que todo mundo se comporte igual, que tenha a mesma disponibilidade ali durante o horário de trabalho, sendo que você está dentro de casa, sendo que você tem essa limitação, cara, isso eu acho que é humanamente impossível, até porque gosto muito de falar isso, que nós somos seres integrais, a gente não coloca só a nossa mão de obra, né, Muniz? Não é só ir lá e apertar parafuso, a gente está colocando a nossa inteligência, o nosso conhecimento, o nosso coração. Então, como que a gente consegue se relacionar com as pessoas tendo por base essa integralidade do ser humano, e não simplesmente querer que a pessoa vá lá, execute, aperte parafuso e desconecte, né? Porque não é assim bem que funciona, né, Muniz? Eu acho que o Queiroz também queria falar alguma coisa aí. Não, de fato, só ia complementar o Amaury. Você só também tem um componente aí que chama-se maturidade corporativa. A corporação tem que ter maturidade para entender que as relações têm que versar em cima disso. A gente sabe que mudou o cenário econômico, mudou o cenário de mercado. Então, a agilidade é uma resposta da TI também a uma mudança geral do mundo nas relações econômicas, nas relações comerciais. Então, hoje não adianta você fazer grandes entregas porque a dinâmica do mundo é muito grande, mas as empresas precisam ter maturidade para entender esse momento e respeitar o espaço das pessoas, o universo das pessoas, que é o que a gente, voltando a falar, estamos trabalhando em casa, estamos morando no trabalho, né? A gente tem que saber entender isso, tem que ter maturidade para isso. Vai lá, Muniz, fala aí. Legal. Refletindo aqui da pergunta do Amaury, do comentário do Júnior e do Queiroz, pessoal, que a gente tentando trazer aqui um consolidado, o que eu vejo, né? A gente que já tem alguma experiência de mercado aí, né? Nós já vivemos aí uma era, né? O Queiroz aí vai lembrar, o Amaury e o Júnior, mas muitos aqui, né? Não precisa entregar a idade, mas olha só o que a gente tinha. Falo muito dessa questão da mão de obra, né, Júnior? Porque realmente as pessoas elas precisavam fazer atividades manuais, repetitivas, que não eram tão complexas, né? E, assim, até tem a frase do Henry Ford, né, que ele pedia para os funcionários deixar o cérebro em casa, porque ele contratava o braço, a mão de obra. Eu fiz até um post agora à tarde sobre isso, né, que realmente era isso que se vivia. E nesse modelo, as pessoas de verdade eram tratadas como máquina, né? A gente vai lembrar aí, ainda tem hoje, infelizmente, empresas que fazem isso, mas era normal o seguinte, o chefe nervosinho bate na mesa, briga com todo mundo, esse era o normal, né? Eu lembro até, vocês vão lembrar, tinha muitos gerentes que fumavam em reunião, né? E a gente tinha que ficar lá respirando aquela fumaça, ninguém falava nada, né? Porque era o chefe, né? O crachá. Quando era cliente, então, né, Queiroz, a gente viveu esse momento de consultoria, né? Você atendeu o cliente era o todo poderoso, ele podia falar, gritar e ninguém falava nada, né? Envergonhava os fornecedores, envergonhava os funcionários na frente dos fornecedores. Esse era o mundo antigo, que até algumas empresas não acordaram para essa realidade, estão perdendo os melhores talentos e vão perder cada vez mais. Mas olha que interessante, a pergunta do Amaury, como a colaboração minimiza esses problemas? O primeiro passo é que, quando a gente colabora de verdade, né, como o Júnior falou, a gente entende o outro, tem de verdade uma empatia. Então, no dia que o Júnior não está bem para fazer uma tarefa, ele tem confiança em falar comigo, né? Ele não vai esconder isso e falar, Muniz, não dá não, cara, ó, essa ação aqui que você me confiou não dá, ele se antecipa, ele não tem medo de falar comigo, né? Se eu trabalho com ele nesse exemplo aqui. Então, aí, pessoal, a questão da saúde mental, né? Se a gente trabalha com pessoas, seja chefe, e agora eu considero que todo mundo é líder da sua carreira, né? A gente não precisa de crachá para ser líder, né? Todo mundo é líder. Aí a gente começa de verdade a confiar. A colaboração, para acontecer, ela tem que ter antes a confiança. Não tem colaboração sem confiança. Então, a confiança, ela é para todos os lados, né? De cima para baixo, de baixo para cima, para o lado. E eu entendo que, nesse caso, a confiança que gera colaboração, que gera um trabalho muito mais incrível,
ela minimiza esse problema até da pandemia, né? Por exemplo, o trabalho que a gente faz na jornada colaborativa, que é o foco aqui do papo, né, pessoal? O que a gente tem de verdade? Às vezes eu estou com um problema, sim, no trabalho, tenho um problema crítico para resolver, que não está só na minha mão, depende de outros. Às vezes eu tenho um problema em casa. Quando eu me conecto com pessoas, né, que eu confio na jornada colaborativa, que me ajudam a ir mais longe, o problema eu esqueço, entende? Então, é como se fosse um escape, né? O ser humano precisa de escape, né? A gente fala que na computação o servidor não consegue trabalhar 100% de CPU, né? O mainframe não consegue, ele trava. O servidor também não, nem a nuvem, né? Se tiver 100% de consumo, trava. E nós, enquanto profissionais, menos ainda. O nosso cérebro precisa daquela relaxada. E quando você faz um trabalho que você escolheu, um trabalho voluntário que você escolheu, aí é o momento do seu escape. Então, assim, eu acredito fortemente que dá para levar isso para as empresas, né? Eu até tenho falado muito, né, Júnior, nas nossas lives. Hoje, lá na Sul América, eu tenho 4 times. A gente está num momento tão bom lá que eu consigo praticar muita coisa que eu faço na jornada colaborativa lá, de confiar no meu time, de dar autonomia, de dar desafios para eles alcançarem, e aí eles desenrolam. Agora, eu já tive times que eu era cobrado de cima de ser mais rígido, não era o meu. Aí eu queria falar o seguinte, quando a gente faz algo que não é a nossa essência, a gente tem que gastar uma energia muito grande para ser quem a gente não é. E eu vivi esse momento, né? Eu já fui taxado em alguns casos, né, dos meus chefes, você tem que ser mais rigoroso, você tem que falar mais grosso, você é muito, né, bonzinho. E olha que lindo! Quando eu comecei a trabalhar com Lean, Agilidade e DevOps, e hoje, falando de inovação, inverteu o jogo. Aquelas pessoas que eram consideradas fracas, né, de que não tinham postura de chefe, que bate na mesa, inverteu o jogo. Né? Agora, o chefe tradicional que não acordar para a realidade, ele entrega resultado, porque as empresas falavam assim, ele é maluco, mas ele entrega resultado, ele grita, mas ele entrega resultado, né, Júnior? Só que esse resultado é curto prazo. A gente precisa olhar para o médio e longo prazo. Então, inverteu. Deixa eu dar até um exemplo aqui, eu volto para você, Júnior. Claro. Eu fiz uma apresentação ontem, lá na Sul América, para os nossos executivos do trabalho que a gente está fazendo lá de DevOps, SRE e qualidade. E foi muito interessante, estava lá o vice-presidente de TI, 3 diretores, o meu chefe, aquela coisa. Lá, Júnior, e até o Humberto tem me incentivado muito para trazer coisas da jornada lá para o nosso trabalho, eu me senti em casa. Eu me senti, Júnior, nos nossos eventos, nas nossas lives. Eu fui eu mesmo. Se fosse há 5, 10 anos atrás, eu teria que representar um papel, né? Meio robotizado. Não. Ontem, eu brinquei lá, cara. Eu me senti em casa. Isso destrava a criatividade. Quando você sabe que você está num ambiente que pode você ser você mesmo. E aí, só para devolver para você, Júnior, imagina agora em pandemia, eu estou aqui trabalhando, daqui a pouco entra aqui a minha filha, daqui a pouco entra o meu filho, entra a minha esposa. Aí já pensou se eu tivesse aquele chefe maluco que grita com todo mundo? Que vergonha eu passaria? Ou qualquer um, né? Imagina, a porta aqui e o chefe gritando, gente. Isso é impensável. Só que, vou falar baixinho aqui que dá até vergonha, acontece. Acontece. Então, imagina, que vergonha essa pessoa chegar... Ele fazia isso lá na empresa. Aí, eu acho o seguinte, esse chefe que não se atualizou, ele que deve estar sofrendo. Porque ele agora precisa ser bonzinho. Olha, inverte a parada. Porque ele sabe que ele pode estar sendo gravado. Ele sabe que a esposa do cara pode estar ouvindo. Esse cara que era brigão, ele está sendo um bonzinho, tá? É ele que está... tendo que se segurar agora. Tendo que se segurar. Esse cara ele vai pirar. É o chefe que pira, né, Júnior? Então, volto para você. Chefe que pira. Não, legal você falar isso aí, Muniz. Só falando para a galera aí que a gente faz uma série aí que é toda segunda e quinta de manhã no LinkedIn, falando sobre atitudes colaborativas. E agora, inclusive, a gente está fazendo a cada dia uma análise aí, uma revisão de um dos capítulos dos nossos livros, e aí temas variados. E o Muniz, ele faz a série aí de terça, quarta e sexta, que é do Líder Inspira, né? Que é muito bacana também. Então,
sugiro aí todos vocês participarem, seguirem também, que é muito bacana. Mas esse ponto que você colocou, Muniz, é muito interessante, porque isso não me cai no esquecimento. Eu vi 2 pessoas postando, uma delas foi inclusive o Ibson, logo no início da pandemia, de relato de chefe que mandava o colaborador entrar no Zoom, conectar às 9 horas, ficar de meio-dia a 1 somente no horário de almoço, e depois de 1 até as 6, conectado novamente para ele mostrar que ele estava trabalhando. E ele, quando fosse ao banheiro, ele não poderia gastar mais do que 5 minutos, a porta tinha que ficar trancada, sem a criança, a esposa, o cachorro entrar para poder atrapalhar, como acontece com a gente o tempo todo, né? Então, para você ver que, espero que esse cara e esse líder que fez, esse chefe que pira aí, que fez isso lá no início da pandemia, ele já tenha mudado um pouco o mindset dele e acordado para ele entender que, cara, isso já não era viável, já não funcionava lá antes da pandemia, quem dirá agora. Então, fica cada vez mais claro que a gente precisa trabalhar focado em resultados, né? Focado em entregas. E aí você falou muito essa questão de se sentir em casa, de se sentir num ambiente que realmente a gente se sente à vontade. E eu gosto muito de reforçar, eu gosto muito de falar dos pilares do Design Thinking, que eu acho que assim, consolidam bem aquilo que a gente gosta de falar dentro da agilidade, né? Um deles é a experimentação, mas que não vem ao nosso assunto aqui. O outro é colaboração e empatia. E aí, a esses 3, eu somo a confiança que você mencionou. Então, criar esse ambiente de confiança, ele é essencial para que as pessoas possam se expressar, para que as pessoas possam participar. Inclusive, tem até um comentário aqui do Paulo, que ele fala que a autogestão é um desafio. E aí, Paulo, a autogestão, ela, na verdade, é um desafio quando você não tem um objetivo claro, um propósito claro, onde não está muito bem alinhado onde que você tem que chegar. Porque a partir do momento onde o time sabe onde tem que chegar e é dada essa autonomia para que ele decida a melhor maneira de chegar naquele objetivo, o time melhor do que ninguém vai fazer o que precisa ser feito. Porque o time que conhece tecnicamente, o time que está ali na mão na massa, conhece o negócio. Então, a autogestão, ela só é possível quando você tem realmente um alinhamento muito forte, muito claro de onde você tem que chegar. E aí se complementa com a colaboração para que realmente a mágica possa acontecer e o time possa realmente ser autogerenciável de verdade, para que ele possa trabalhar de forma colaborativa a entregar um resultado. E aí tem comentário aqui rapidinho, Mauri, eu sei que você abriu o microfone aí, tem comentário aqui da Carol, que ela falou, a colaboração na nossa área é muito legal, não podemos deixar isso morrer de jeito nenhum. A Mari está aqui com a gente hoje, falou, boa noite, cara. Concordo com a Carol, deixar morrer seria um retrocesso. A colaboração é essencial para o crescimento profissional e pessoal. A ILEB é uma escola para mim na questão de colaboração. Nunca trabalhei com tantas pessoas nesse espírito colaborativo engajadas num único propósito, a qualidade dos processos de teste. Aí a Carol reforçou, falou que é um grande diferencial. E aí tem uma pergunta aqui, Muniz. Como reforçar... Aí, antes de eu passar a pergunta para você, fala aí, Amaury, depois eu faço. Fala aí. Não, tá. A Sandra botou uma pergunta aí. Isso, então era isso mesmo. Dela, depois eu então tá bom. faço meu comentário. Ela está perguntando aqui, cara, a Sandra, a grande Sandra que está com a gente na jornada, como reforçar a cultura de colaboração nas empresas. Diga aí, Muniz, o que tu acha? Legal, eu acho que sim, nada melhor do que o exemplo, né? A gente tem aquela frase, né? O discurso, ele motiva, mas o exemplo arrasta. Então, Sandra, eu acho que nesse caso, a liderança tem que ser a primeira a dar o exemplo, mas não é a única. Porque hoje, quando a gente fala, né, Júnior, de times auto-organizados, times multidisciplinares, a gente está falando o seguinte, vai sair o peso também, a carga de uma pessoa só, né? Aquele peso nas costas só do chefe, acaba. A gente divide. Aí, cada um tem que assumir também a sua responsabilidade, né? Aquela coisa, liberdade com responsabilidade. Então, essa ideia de como incentivar isso na prática, eu entendo que cada um tem que fazer o seu pedaço. E aí, eu lembro de um post que eu fiz essa semana, muito engraçado, não sei se você viu, Júnior, que tinha lá, muito engraçado esse negócio, que era assim, era mais ou menos assim, talvez você não saiba que você é influencer. Quando você faz coisa errada, você está influenciando a mim de como assim, eu não devo fazer isso. E aí é muito interessante, voltando aqui na pergunta da Sandra, que é o seguinte, eu mesmo fazia muito isso. Eu já vivi momentos muito ruins na minha carreira
que eu via exemplos assim, cara, eu nunca vou repetir isso, porque isso machuca tanto as pessoas, né? Aquele chefe que a gente sabe que existe até hoje, né? Que ele quer, para ele se destacar, ele precisa reduzir o outro, né? Eu tive um professor que ele falava muito isso. A pessoa, quando ela é muito boa, ela é a mais humilde da mesa, né? Ela é mais humilde. E o professor tinha muito isso, né? Ele queria ganhar no grito, igual o chefe comando e controle. Então, assim, esse exemplo, eu acho que a gente tem influências de todos os tipos, as boas e as ruins. Quando a gente vê a ruim, a gente tem que, tá me influenciando para eu nunca fazer aquilo. Então, eu acho que a melhor maneira da gente incentivar a colaboração é a gente colaborando primeiro, é a gente fazendo primeiro, é a gente respeitando primeiro, independentemente do cargo. E a gente contagia positivamente, né? Ou seja, se eu quero... o negócio dos livros, né, Júnior? Tem gente que... Agora a gente tem aqui, pessoal, na jornada, né? Heads de assuntos, né? O Júnior é o head de agilidade, mas também ele é líder de livro. E é engraçado, né, Júnior, que na jornada o líder do livro é o que mais trabalha, né, cara? É inverso, porque o líder, antigamente, ele ficava lá, ó, gente, vamos fazer, vai Só no lá. pedestal, né? Só e vem. Na jornada é de verdade agilidade. Então, se o líder quer que as pessoas façam, ele tem que ser o primeiro a dar o passo, né? Se ele quer que as pessoas sejam educadas, se ele quer que as pessoas entreguem coisas incríveis, ele tem que ser o primeiro, né? A inspirar essas pessoas. Então, eu vejo assim, Muniz, poxa, mas na minha empresa, aí vamos pensar que alguns aqui não são da iLab. Sim, tem. Mas na minha empresa, pô, é muito ruim e tal. Eu vou dar uma dica aqui bem concreta, a gente está na reta final já, né, Júnior? A minha dica é o seguinte, faça a sua parte hoje, amanhã, faça a sua parte. Se você está percebendo que a empresa não está mudando, espera um tempo e se prepare. Não mudou, mude você. Porque Exato. vai ter empresa que não vai mudar, vai ter chefe que não vai mudar, vai ter profissional que não vai mudar. Então, você tem que ter coragem, né? A gente fala muito na liderança, tem que ter coragem. Então, eu particularmente, né, eu vivi alguns momentos que eu estava muito infeliz na posição que eu atuava antes. E eu me preparei. O meu desafio para o DevOps, né, eu acabei não falando, foi a pergunta do Amaury, pessoal, eu me preparei para sair da área que eu estava, né? Eu falei, eu vou ser o melhor assim, profissional de DevOps do mercado. Eu me desafiei, vou escrever um livro e eu vou me colocar como especialista dessa parada, porque se não mudar aqui, mudo eu. E aí, por sorte, eu mudei de chefe, né? E aí deu tudo certo para mim. Então, assim, eu acho que é isso, a gente tem que estar preparado. Eu acho que cada profissional hoje não tem que esperar a empresa. Não, o RH, não, nós, tem que bater no peito. Eu vou ser protagonista da minha carreira, eu vou me preparar para mudar onde eu estou. Se eu não conseguir mudar, mudo eu. Então, eu acho que é um pouco disso, com exemplos concretos, né, Júlio? Exatamente. Tem que ser o primeiro, a gente tem que ser o primeiro a colaborar, antes de passar para a Amaury aí. Você falou da liderança, mas tem que ser de cada um de nós, né? Não é só da liderança, não é só esperar do líder, né? Acho que é isso. E eu gosto muito do que você falou, porque às vezes a gente se preparando, melhorando, evoluindo, chega uma hora que a gente fica maior do que a empresa. Não maior do que a empresa como um todo, mas maior do que aquela posição, do que aquele lugar que você está, e simplesmente, se você não tiver para onde crescer, realmente o melhor caminho é você buscar uma outra oportunidade. E aí eu gosto muito do Heart of Agile, né? Eu fui líder da comunidade no ano passado inteiro, e é muito bacana porque no Heart of Agile ele fala do conceito do entregue, e do colabore, e ele fala do reflita e do melhore. Na verdade, ele fala do colabore primeiro. E quando ele fala do colabore, todas as palavras ele usa no imperativo. Então, colabore tu, colabore você. Então, tem que começar por você, tem que começar por nós. Porque se não começar por nós, a gente não tem como contagiar o ambiente ao nosso redor. Vai lá, Amaury. Tem duas mensagens ali, uma da Carol, que vai ao encontro do que eu ia falar. Exatamente isso. Ainda tem uma galera que tem medo de passar conhecimento. Bom, duas coisas eu vou falar para você, Carol. Primeiro, uma é princípio das startups. Não adianta você ter ideia se você não tiver capacidade de implementação. A outra é o seguinte, quem tem esse comportamento são pessoas mais antigas. São pessoas que estão desatualizadas, ou são pessoas... Na minha geração tinha muito isso. Bastante. Eu sei isso aqui, eu não conto nada para ninguém, porque eu vou preservar o meu lugar aqui na empresa ad eterno. Cara, eu de head aqui da empresa, falar para vocês, se vocês morrerem nessa empresa, vocês estão loucos.
Tá certo? Eu nunca Exato. fiquei infeliz em lugar nenhum por muito tempo. Nunca durou 3 meses minha infelicidade, porque quando eu não estava feliz, eu mudava. Então, eu acho que vocês, que têm uma geração mais nova, vocês vão ter um modelo de trabalho e de liderança quando vocês, à medida que vocês estão subindo na carreira de vocês, tendo papéis de liderança, vocês vão ser líderes muito melhores do que os da minha geração, porque vocês já estão com essa consciência de colaboração, consciência social, consciência de inclusão, que é um outro tema que a gente vai trazer para aqui, porque não adianta a gente ser uma empresa de tecnologia e só falar de tecnologia, a gente tem que falar da sociedade. E falhou de novo aí. Falhou para vocês? Falhou. Falhou. Tá falhando aí, Amaury. Bom, vamos ver se ele volta aí, senão a gente vai também. falando. Então, deixa eu complementar aqui um ponto que a Caroline perguntou. Oi, Opa, fala aí, voltou. Amaury. Fala aí. Então, a gente poder falar de tudo. Acho que é importante que a gente tenha a possibilidade de falar sobre vários temas aqui, porque a empresa... Que droga! A empresa tem que ser cidadã. Está ouvindo, está ouvindo. Tá vendo? O único bom. ponto que não precisa trazer é o da política, como o Queiroz disse, metade de um lado, metade do outro, vai dar muita confusão. Mas o resto, a gente tem que discutir. E essa questão de liderança, de colaboração, vocês têm uma geração muito mais forte. E a Mário colocou assim, trabalho muito para hoje dar autonomia à minha equipe. Primeiro, eu acredito nisso. Primeiro, autonomia. Se você não der autonomia, não confiar em quem está com você, a pessoa que está com você não vai confiar em você. O Muniz fala isso, o que vai, volta. Você está no espírito colaborativo perfeito, você está no ótimo caminho, Mário. Está muito bom o seu caminho. E é isso, você tem que liderar dando exemplo. Uhum. O que você quer para você é a mesma coisa que você tem que querer para os outros. E aí, não dá para ser diferente. E você que ter crescimento profissional não significa você depender de ninguém. O teu crescimento profissional depende de você. Você tem que escolher o que você quer ser. Agora, tem um monte de gente que pode te ajudar. Como vão ter algumas outras que vão querer te atrapalhar por inveja, enfim, porque também não servem mesmo. Mas hoje a consciência social das empresas é muito maior. Não pode trabalhar só a visão do lucro. A gente... E acho que falhou de novo. Só complementando aqui rapidinho a pergunta da Carol. Carol, eu, na verdade, se eu fosse você e dentro de um time assim, que tivesse uma pessoa com essa questão aí de não compartilhar, eu daria um antídoto para ela, que é justamente fazendo o contrário, compartilhando com ela, trazendo ela para participar, envolvendo ela, mesmo que ela não colabore, mesmo que ela continue tendo esse comportamento de segurar a informação, dela não compartilhar, eu faria o contrário, mostraria para ela que esse caminho é um caminho ruim, não no sentido de você deixar isso claro, falar, você tem que compartilhar, não, faz você o compartilhamento, promove esse compartilhamento dentro do time, mostra para ele que realmente dentro daquele ambiente ali, o comportamento dele é que está dissoante, está desconexo, e ele vai se sentir um peixe fora d'água. Quando chegar um momento determinado, ele vai falar, cara, realmente para mim aqui não é esse o momento, então ele vai acabar se tocando de que ele precisa mudar. Então, acho que agir dessa forma vai ser um bom antídoto para ele. E aí, pessoal, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas eu queria colocar uma pergunta para o Muniz, porque ele vai ter que sair antes da gente liberar ele. A gente pode continuar batendo papo aqui, sem problema nenhum, mas queria colocar para você, Muniz, queria que você colocasse o ponto só para a gente poder fechar o nosso gancho, que cara, qual é o poder da inteligência coletiva, né? Porque a gente está falando aqui de colaborar, mas como que a gente consegue colaborar de forma a gente produzir resultados, cara, inimagináveis, incríveis? Como que a gente consegue alcançar essa inteligência coletiva? Como que a gente consegue promover isso? E qual é o impacto, o poder dessa inteligência? Quais são os resultados que ela pode produzir? Legal, Júnior. E, assim, muito legal a tua pergunta, que ela conecta com o comentário que você fez anteriormente da pergunta da Mariana, né? Quando a gente compartilha, a gente está justamente praticando a inteligência coletiva, né? Porque, assim, por mais que a gente tenha repertórios parecidos, né? Pegar nós dois, né, Júnior? A gente tem uma proximidade grande. Você viveu experiências que eu não vivi, o Amaury viveu experiências que eu não vivi, o Queiroz, todo mundo aqui. É como se a gente pegasse um pedaço de cada batesse no liquidificador, vai ser uma vitamina muito melhor, né?
do que só uma coisa. A gente precisa disso. Ah, Muniz, mas por que precisamos mais do que antes? Porque antes o mundo era menos complexo e tinha menos competitividade, né? E aí a empresa lançava um produto e o cliente engolia, né? Era assim mesmo. O exemplo que eu gosto de dar, né, que eu acho que é bem didático, antigamente, para a gente abrir uma conta no banco, né? Imagina, o Amaury abrindo conta no banco, o Júnior, ele é de terno, tudo bonitão, né? Ele conversava com o gerente, ele levava... O cara achar que eu tinha dinheiro, né? Ninguém dá empréstimo para quem está quebrado. Ele levava, ó, papel para caramba, para mostrar os investimentos dele, para pegar cheque especial, era uma festa. Hoje, o mesmo Amaury, com alguns cliques no celular, ele abre uma conta digital. E se esse banco não atendê-lo bem, ele nem liga para o banco mais. A gente vai, com 2, 3 cliques, abre outra conta. Então, o poder hoje do cliente é tão maior que se uma empresa não viabilizar essa inteligência coletiva, né, para entender a dor do cliente, que nem o cliente sabe direito qual a dor dele, né? Muito menos a solução, a gente não consegue entregar coisas incríveis. Então, a colaboração, ela é o principal ingrediente para a inteligência coletiva. E aí, essa questão da pessoa que tem medo de colaborar, deixa eu dar um exemplo prático, né, Júnior? Dos livros que a gente escreveu, pega esse aqui, que está na minha mão, Business Agility, né? Nesse livro aqui, ó, foi essa galera, foram 48 pessoas e 16 executivos. Tem gente aqui, Júnior, desde o primeiro livro, que é concorrente nossa, né? Você tem o teu workshop, eu tenho o meu, você trabalha na tua empresa. Imagina que algumas pessoas falaram, pô, Muniz, mas você vai dar moral para pessoas que são suas concorrentes? Eu falo, cara, o mundo é abundante, né? Tem espaço para todo mundo. E eu estou aprendendo com eles também, né? Cara, eu costumo falar isso. Melhor coisa do mundo é concorrência. Faz a barra subir. Exatamente. Vai tirar o melhor de nós. Você viver sem concorrência, você vai se acomodar. Agora, só lembrando o teu querido Henry Ford, você falando dos produtos, ele dizia o seguinte: todo mundo pode querer o carro que quiser, desde que seja o Ford modelo T. Ou seja, o cliente não mandava nada, ele mandava tudo. Né? Mas, porra, depois a Ford ficou para trás, né? Justamente por causa dessa mentalidade. Então, esse exemplo é bom, né, Amaury? Porque naquela época só tinha carro quem tinha muito dinheiro, que era milionário. E aí ele teve uma sacada. Cara, olhando o meu contexto, se eu fizer um carro baratinho, modelo único, pode ter uma cor só preta que seca mais rápido, eu boto o preço barato, fica mais barato do que um cavalo, né, uma charrete. Então, ele fez isso. Todo mundo pode ter um carro, se for preto, e pode ter. Mas era um contexto. Então, é legal você ter trazido isso, porque hoje esse olhar não funciona mais, porque a concorrência e o cliente, nós temos um poder enorme, né, de mudar a um clique o fornecedor, o produto, e se não tiver bom, a gente vai na rede social e destrói a marca de uma empresa. Você falou da questão da responsabilidade social, ESG, que está muito forte. Então, fechando aqui, que daqui a pouco eu vou ter que ir embora mesmo, pessoal, eu acho assim, recapitulando tudo, né? É muito legal ter esse encontro aqui com vocês, né? Ter uma empresa como a iLab aí que está investindo fortemente nessa troca de experiências. Aquele exemplo daquela pessoa que tinha medinho de compartilhar, às vezes basta uma conversa, né? Porque ela tem medo de perder o emprego. Porque assim, né? Na nossa área, a gente sabe aí, começou o papo assim, era o meu servidor, né? Eu que tomo conta, ninguém tasca. O pessoal de infra era muito assim, né? Eu fui administrador de rede. É o meu servidor. Eu já tive meus bancos de dados. O meu banco de dados é tudo meu, dia. né? Só que agora é tudo nosso. Então, é um pouco disso. E essa mentalidade, ela não depende de idade, né? Todo mundo pode se atualizar. E, às vezes, o perigo, né, Amaury, é que, às vezes, a pessoa é jovem, tem um pouco dessa mentalidade de escassez, e também não vai conseguir fazer essa travessia. Não é a idade em si, né? Tudo bem que alguns jovens que estão mais espertos nessa parada de compartilhamento, vai ser mais fácil, mas tem muita gente com experiência que já deu esse clique na cabeça, né? Que é o compartilhamento que faz a diferença. Então, parabéns aí para vocês, foi um prazer estar aqui. Não sei se tem alguma pergunta rápida aí, Júnior. Não, vamos finalizar aqui. Eu estou pedindo para o pessoal abrir a câmera para a gente poder tirar um print aqui, mas enquanto eles abrem a câmera, só queria fazer um comentário em cima do que você falou, que é justamente
essa multidisciplinaridade, a diversidade, como a Mauri comentou, que produz essa inteligência coletiva. Então, a colaboração somada a essa diversidade de conhecimento, de experiência, o conhecimento diferente, você mesmo falou, pessoas com perfis parecidos têm vivências, formações, culturas diferentes. Então, tudo isso é que faz com que o processo fique rico para que a gente consiga, então, entregar algo superior, algo maior, que somente o poder da inteligência coletiva pode produzir. Pessoal, vamos abrir a câmera aí que eu quero tirar o print aí junto com o Muniz, aí, aproveitar que ele está aí e a gente poder continuar nosso negócio. papo. Eu também tenho foto com o Muniz. Vou lançar essa hashtag. Eu tenho foto com o Muniz. O Rafael falou que está tentando abrir. Mais alguém aí, gente? Ó, dou-lhe uma, dou-lhe três, como o Muniz tem que sair. O Muniz tem que sair. Bora, galera. Bora, isso, turma. A Joana colocou. Márcia, legal. Marcinha. Isso aí. Rafael está tentando abrir, não está conseguindo. Quem mais? Vambora? Ó, Edilane abriu também, show. Edilane. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, Agatha, Luiz, show, Oi. Isso aí. Muito bom. Rafael está tentando, tá conseguindo. O pessoal está tímido, de pijama aí, ainda quer ligar aí a câmera. Então vamos lá, vamos tirar o print agora. Todo mundo fazendo esse sinalzinho aí. Vambora. 2, 3 e... Show. Obrigado, meu amigo. Galera, olha, não é para sair não. Se quiser continuar aqui, a gente continua batendo papo. Obrigadão aí, Muniz. Grande abraço aí. Muniz, prazer te ver, Boas cara. Boas férias, tá? Boas férias para você. Valeu, pessoal. Prazer estar com vocês. Valeu. Obrigado, irmão. Obrigado, cara. Beijo grande. Tchau. Fica bem, tchau. Bom, legal, gente. Muito bom estar com vocês aqui. Queria saber se alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta. Mauri, quer finalizar aí e falar mais alguma coisa? Se ninguém tiver mais alguma pergunta. Sim, se alguém quiser bater mais um papo, enfim. É legal, cara. A gente, quando abre a câmera, vê o Paulo e vê o Moreira, cara. Assim, é muito bom, né? Muito legal. A distância de idade, de cultura, porra, muito legal. Isso é bacana. Isso que cria, que faz esse amálgama mesmo, né? Para você montar uma empresa. Essa história de cultura, poxa, a cultura da empresa. Quem faz a cultura da empresa somos nós. A cultura somos nós. A forma como nós nos comportamos. Uma coisa que eu acho super interessante, rapaz, é que eu fui um cara privilegiado, porque eu pude conviver com... Desculpa, privilegiados somos nós, de podermos dividir a sua inteligência. Não, mas olha, eu sou um cara privilegiado, porque eu consegui enxergar e passar por todos esses movimentos, né, que começaram lá atrás. Não foram poucos, né, Maria? Comecei com o computador do transistor, né? Então, quase no início. E hoje, eu não consigo ainda me desvencilhar totalmente daquela minha cultura de empresa multinacional da década de 80. Eu ainda tenho ranços ainda daquela postura mais, como o Júnior falou, de pedestal, né? Achar que o líder fica aqui, os outros trabalham, e a gente precisa dar aquela colaboração da minha inteligência. Mas é claro que eu não sou tão burro assim, e nos últimos anos eu aprendi que essa postura tem que mudar. E eu juro por Deus que eu me esforcei bastante para mudar, não porque eu achei que fosse interessante, mas porque eu achei que era a maneira mais certa de se conseguir entregar alguma coisa de forma, vamos dizer assim, com qualidade, com todo mundo feliz, entendeu? Porque o trabalhar não é só para se sustentar, trabalhar é para você também tirar proveito, ser feliz, entendeu? Curtir. Então, hoje em dia, uma pessoa que esteja trabalhando no estilo gerencial da década de 80, ele vai ser um infeliz, porque todo mundo vai olhar ruim para ele não vai se envolver, ele vai ser afastado. Então, não é legal. Se você está envolvido dentro de um grupo e participar, você tem que se modificar. E, para mim, é muito mais difícil modificar do que para vocês, mas eu me esforço muito para estar mais próximo dos modelos atuais do que da minha época. E também, como eu já falei antes, eu reconheço que o estilo de gerencial de hoje ele é um estilo gerencial muito mais eficaz.
Não funciona em todas as situações. Eu acho que ainda tem situações em que o estilo antigo é mais eficaz. Mas, pensando no geral, pensando vamos dizer assim, nas grandes conquistas, não tenho a menor dúvida que o modelo colaborativo é o modelo correto e só tende agora a se tornar mais popular, com mais entrada nas organizações, e aquelas que não entrarem nessa vão se perder. O profissional que não entrar nessa vai se perder e a empresa que não entrar nessa vai se perder também. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, entendeu? É a maneira mais correta. Eu posso dar um testemunho pessoal de que todo projeto que eu participei, se você botar numa pizza 100%, eu diria que o sucesso, aquele grande sucesso, eu não cheguei a 40%. Teve muita coisa errada e não dava certo e as coisas não funcionavam, cada um por si. Como o Mauri falou, as pessoas escondiam os seus conhecimentos, não compartilhavam, brigas internas das organizações, departamento A com departamento B. Então, vendas não falavam com produção, e que não falava com finanças, aquela confusão toda que sempre funcionou na década de 80, mas na década do século XXI não funciona. Não funciona mais. Então, graças a Deus, a gente está indo para o caminho certo. Boa. Que depoimento, hein? Fantástico ouvir uma fala dessa, né? Acho que coroa tudo que a gente falou aqui, porque quando a gente fala de colaboração, a gente pensa muito só na colaboração ali do time, né? Eu colaborando aqui com meu coleguinha do lado, tá ali realizando uma tarefa em conjunto, mas a colaboração ela vai muito além disso. É um espírito colaborativo que tem que estar permeado na empresa como um todo. E aí o Moreira falou essa questão dos departamentos, né? Que uma área não fala com a outra. Cara, acho que hoje fica cada vez mais provado, e por isso que a gente fala muito dentro da agilidade organizacional, do Business Agility, a questão do value stream, da cadeia de valor. Então, assim, você olhar o fluxo de valor ponta a ponta, desde o início da demanda do cliente até a entrega do resultado para ele, como que todas as áreas contribuem, colaboram para que essa entrega ela alcance o resultado final, fica cada vez mais evidente que, cara, silos organizacionais, cara, isso só impede da empresa crescer, da empresa melhorar, otimizar os seus processos e conseguir alcançar resultados superiores, né? Então, acho que essa questão aí da colaboração, ela realmente tem que expandir, tem que crescer para além dos times e alcançar a organização como um todo. E aí tem até um comentário aqui da Mari, que ela fala, o carinha que não compartilha conhecimento, será que ele vai atuar bem numa próxima empresa? Ela diz, acho que nunca, né? Então, realmente é uma imaturidade ele reter o conhecimento, porque realmente esse conhecimento ele pode estar muito ali, localizado ali naquele espacinho. Então, ele está tentando se apegar àquele mundinho dele ali, aquela ilha, não querendo sair de cima ali do ouro dele, My Precious, e não querendo compartilhar para que outros tomem o lugar dele, né? Não tomem o anelzinho dele. Então, acho que realmente essa é a grande sacada. O cara entender, o cara está com um olhar muito assim, né? Como se ele tivesse com aquela tala do burrinho ali, sem olhar para o mundo, sem olhar para fora, sem olhar para o que está acontecendo ao seu redor e muito preso naquilo ali que ele está vivenciando. E aí ela até colocou aqui, né, Mauri? Vamos compartilhar, pessoal. Aquele que não compartilha seu conhecimento, deixa morrer consigo os frutos da sabedoria. Muito bom, ela colocou aqui. Fala aí, pessoal. Fala aí, Mauri. Não, E de novo, tá falhando sua voz, cara. Eu também falhou ainda agora. Fala de novo. Não, tá falhando, Mauri. Tá ruim aí. Rafael, acho que queria falar uma coisa. Rafael até abriu
O microfone dele está disputando com o meu aqui, olha lá, ó, tirando onda. Muito bom. Não, eu Fala tava aí. querendo falar que é exatamente isso, cara. Eu sou novo na iLab, né? E eu tô vendo Rafael, bastante coisa Rafael, diferente. desculpa, cara. Eu pensei que se fosse cantar uma música. Você apareceu com esse microfone aí. Não vai cantar nada, não? Para Que fechar a isso, noite? cara, que isso. Não, a voz não ajuda, não. Tô brincando, mas vamos lá. O que eu queria falar é exatamente isso, cara, que eu tô vendo aqui de diferente na iLab. Eu, como funcionário novo, né? Eu tô 4 meses na empresa, tô aprendendo bastante aqui. Essa parte colaborativa da empresa aqui, cara, é absurda. Muita gente consegue compartilhar muita informação e eu fico assim, eu entrei aqui, tipo, beleza, eu sou novo, eu sei isso, pô, mas agora eu já sei N coisas diferentes. Então, eu já consigo conversar com N setores diferentes aqui. No caso do teste, para mim, era novidade, certo? Então, hoje eu já cheguei aqui, agora já estou me familiarizando mais e conseguindo dividir experiências próprias minhas com o pessoal. Então, cara, isso aí é a melhor coisa. Então, eu nunca vi isso em empresa nenhuma. E eu acho que toda empresa deveria trabalhar dessa forma. Muito boa. Tá falhando um pouco aí também, Rafael. Acho que o problema de internet está generalizado. Vocês estão me ouvindo ou não? Ou sou eu que estou com problema? Não, agora está. Agora foi a minha vez, né, de ter problema também. Estão me ouvindo? Agora com essa barba, então, agora. Ainda bem que a gente trabalha em casa. Se ele tivesse trabalhado no escritório, eu podia até cair. Viu? Fala isso não, Moreira. Excelente. Eu ia falar do comentário da Carol também, que ela botou. Quando eu ensino, eu aprendo muito mais do que passo, né? E realmente é isso, né? Inclusive, tem o estudo lá que mostra que a pirâmide do conhecimento, você consegue aprender 95% a mais quando você ensina do que quando você está sendo ensinado. Então, realmente esse compartilhamento, a gente precisa compreender que ele não é bom somente para a pessoa que está recebendo, é bom para a gente. E até mesmo como que o Muniz tinha colocado lá no início, tudo que vai e volta. Então, eu acredito muito nisso, que tudo que você está plantando, e não é plantando com interesse, vou ajudar o Rafael, porque lá na frente eu vou ter um benefício, ele vai me dar um... Trocas desinteressadas. Exatamente. Então, é ser interessante sem ser interesseiro. Isso é uma máxima do networking, que eu aprendi aí já há uns 3 anos e eu venho fazendo isso aí cada vez mais, e só colho benefícios disso. É realmente você compreender que quanto mais você dá, mais você recebe de volta, né? Fala aí, Moreira. É isso aí. Queiroz, fala aí, Queiroz. Queiroz também queria falar. Não, eu só estava comentando o Moreira aqui brincando comigo. Tranquilo. Eu discordo. Eu roubo conhecimento de todo mundo, falei. O time é muito bom. Aprendo todo dia. É isso aí, muito bom. Paulo, você quer falar? Oi, eu? Tá com o microfone aberto aí, fala aí, pô. Assim, então, só comentando o que o Amaury falou, né, da autogestão, eu disse que é um desafio pelo fato de a pessoa tem que ter consciência de que ela precisa entregar, né, as suas metas, suas tarefas, sem que alguém fique te cobrando, né? E como você está em casa, né, cada um está na sua casa, isso tem que partir do próprio funcionário, né, da própria pessoa. Ela tem que ter isso em mente de que se ela não se policiar para, né, ter a disciplina de logar na hora certa, fazer as tarefas, não atrasar, ninguém vai fazer isso por ela, né? Ninguém vai vai na casa, né, de cada um aqui. Você entregou o que eu te pedi? Então, a autogestão, o desafio é esse, é você criar essa capacidade, essa habilidade, né? Hoje chamo de soft skills, né? Que há 10 anos atrás talvez não fosse tão cobrado, né? Hoje, se você não tiver isso, você não trabalha no home office. E talvez, de certa forma, forçando o que você falou, a pandemia tem ajudado, né? Porque hoje em dia não tem ninguém te olhando, não tem ninguém te controlando dentro da tua casa, né? E, no entanto, você pode ser tão interrompido por mulher, filho, cachorro e problemas pessoais, mas você não tira da mente a tua meta. Então, se você, vamos dizer assim, teve um imprevisto hoje pela manhã e não pôde trabalhar 2 horas,
você está pouco ligando. Quando depois do jantar, você pega umas 2 horas e vai em frente. Porque isso faz parte, já entra no sangue, né? Do cara que trabalha em casa. Porque quando você está no escritório, isso não acontece, né? Se você tem você tem uma perda de tempo no teu escritório, quando chega um determinado horário, o escritório fecha, a luz acaba, você vai embora e não tem mais compromisso. Em casa, você pode balancear melhor as suas perdas e as suas compensações, né? Moreira, isso é legal, eu acho uma coisa boa que a pandemia trouxe. Eu não concordo, não, cara. Eu acho que a questão de você trabalhar em casa é só uma questão de disciplina. Eu, por exemplo, eu faço a mesma rotina que eu fazia quando ia para o escritório. Vou lá, tomo meu banho, troco de roupa e vou para o escritório. Só que o escritório está a alguns passos do meu quarto. Não preciso de transporte para isso. Então, eu sigo a mesma rotina e tenho a disciplina de fazer determinadas coisas. Então, a minha rotina, eu tenho meu primeiro período do dia. Quebrou? Não, estou vendo. Primeiro período do dia, minha primeira hora, eu faço para ver e-mails, para enquanto responder coisas, escrever o que eu não posso ser interrompido, porque durante o dia você sabe que vai ser interrompido de uma forma ou de outra. Então, eu tenho minha rotina e a minha disciplina. Agora, Paulo, uma coisa que eu acredito, e assim, como eu não tenho tanto contato com vocês no dia a dia, mas o Júnior, Queiroz e sabe, Pati estão sempre comigo, é que eu acredito na entrega, cara. Esse tempo desculpa falar para a expressão feia, de bunda sentada na cadeira, não me diz nada. O cara está sentado na cadeira, ele pode estar no escritório, pode estar em casa, pode estar em qualquer lugar. A produtividade ou improdutividade depende da atitude dele. Então, se o cara foi lá e entregou, por acaso, o Rafael me lembra muito um menino que trabalhou comigo com o Alexandre, o Alan. Lembra, Alexandre, o Pinguim? Ele lembra muito do Alan. E não, cara, isso é muito parecido com ele mesmo. E esse menino, ele trabalhou na Prudential, para a Prudential. E uma vez o diretor da Prudential veio falar comigo. Pô, cara, esse garoto está sempre na Globo.com, era o site da moda na época. Aí, cara, eu fui conversar com o Alexandre. Alexandre, porra, por que o Pinguim está sempre na Globo.com? Ele falou, cara, a gente dá a tarefa para ele. Os outros levam 2 dias para fazer. Ele leva 1 dia, ele tem que esperar o outro fazer e tal. Ele fica aqui na Globo.com e fica mesmo. Aí o cara dava uma tarefa mais difícil, o cara continuava fazendo mais cedo. Sabe qual foi a solução que a gente deu? Trocamos o cara de lugar. O diretor passava, não via mais a tela dele. Muito bom. E o cara continuou super produtivo. Bom, ele era um cara tão bom que hoje ele é engenheiro de software da Amazon, mora lá nos Estados Unidos. Enfim, é um cara que faz as APIs da Amazon. É um moleque que começou a trabalhar com a gente, tinha 16 anos. Você vê como é que ele era muito fora da curva. Não tinha estudado nada, não tinha ido para a escola, nada. Não tinha TI, não. Ele era bom mesmo de nascença. Isso aí. Então, Paulo, a cultura tem que ser da entrega, cara. Não é o tempo, né, o que o gringo chama de FaceTime. Não é o teu FaceTime, que você fica ali sentado no escritório trabalhando. Não, você tem que focar em entregar. Entregou, pô, legal. Pô, vai jogar bola, vai para a praia, faz o que for, mas entrega o teu trabalho sempre bem feito. Isso é o que é o barato, cara. Concordo plenamente, Amaury. Acho que a gente chegou a falar isso no início aqui, um pouquinho sobre essa questão, né, de entregar resultados, de entregar aquilo que era esperado de você. E aí, Paulo, só complementando, depois se você quiser responder também, essa questão do que o Amaury falou, da disciplina é essencial. Hoje de manhã, inclusive, eu fiz a live junto com o Moniz, né, junto com a Andréa Cordoniz, que ela também é uma super autora aí, amiga nossa, já participou da jornada, e ela fala muito sobre gestão do tempo. E depois você assiste lá, porque foi muito bacana, a gente deu algumas dicas, mas é essencial para fazer essa autogestão você ter disciplina. Então, se você, beleza, você gosta de acordar mais tarde, não tem problema nenhum, trabalhar até mais tarde, ok, mas tem que ter uma regularidade, porque você sem essa regularidade, você acaba não conseguindo prever o que você é capaz de fazer. Então, não adianta você um dia acordar, vou acordar 1h da tarde, outro dia eu vou acordar às 8 só porque preciso estar numa reunião. Enfim, quanto mais você conseguir manter essa disciplina, eu falo por mim,
porque eu tenho essa disciplina e eu acordo todo dia o mesmo horário, todo dia às 6 horas da manhã, independente se é sábado, domingo, feriado, o que é que seja. Porque, sim, assim eu consigo organizar o meu tempo. O Júlio ainda tira meia hora para arrumar o tupete. Ainda tem um topete. Não, mas é justamente eu acordo todo dia de manhã às 6 horas por causa do topete. Para poder fazer um ritual de organizar, igual o Rafael. O Rafael também tem certeza que faz isso. Mas Rafael, inclusive, tá meio parecido comigo, né? Microfone, topete e tal. Tá vendo aí? Já estou me espelhando em alguém bom, ó. Tá vendo aí, ó. Mas é exatamente isso. Acho que essa questão da disciplina, ela te dá essa condição de você conseguir se planejar e você se organizar e conseguir dar conta do que você precisa fazer. Vai lá, Paulo, fala aí. Eu acho que é isso, né? A meta é essa, né? A gente se disciplinar para fazer as entregas, né? Que é o maior valor agregado do home office, né? Exatamente. É você para entregar, independente de como foi o seu dia, se você, nessas 24 horas, você conseguiu entregar, né? No caso de 9 às 18, mas, né, oficialmente ali, de 9 às 18, mas o que você entregou naquele dia, naquela semana, é o que importa, né? É a entrega, é o cliente feliz, o stakeholder satisfeito, né, com o seu trabalho. Então... Exatamente. E aí, infelizmente, às vezes a gente tem aquela questão de cumprir horário e tudo mais, até por conta de cliente, né? Questão contratual com o cliente. Mas, cara, aqui falando da cultura, a Mari está colocando aqui, eu tô vendo. A Mari não acredita. Nem consigo imaginar. São duas figuras. A Carol já entendi por que ela nunca abre a câmera. Diz, não, cabelo porra nenhuma. Ainda está de pijama. Está de pijama. Não, mas é isso, não tem mal nenhum, assim. E é curto pra caramba estar aqui de chinelo, bermuda, boto minha meiazinha aqui quando tá frio. E é isso, esse é o gostoso do home office, é poder estar aqui. A gente tem feito algumas reuniões de liderança, né? Queiroz, o pessoal que participa. Cara, eu falei muito isso. Cara, não tem preço eu poder parar aqui entre uma reunião e outra, vai lá dar um beijo no meu filho, né? Pô, eu falo aqui com a minha esposa, enfim. Então, tudo isso realmente faz, inclusive, com que você, às vezes, até produza mais, porque você está feliz, está bem, está se sentindo tranquilo ali dentro do seu ambiente. É claro que, como a gente falou aqui anteriormente, a questão do convívio social, isso é importante, mas eu acho que conseguir combinar e ter a disciplina para que você consiga trabalhar dessa forma, com essas interrupções que você tem dentro de casa, isso não tem preço e isso faz até com que você se sinta bem, feliz. E como a Mauri coloca sempre, né, Mauri? Trabalhar se divertindo, trabalhar feliz, acho que é a melhor coisa que existe, né? Tem que curtir. Se não for feliz, não tem graça. É óbvio que a gente tem altos e baixos, é tudo na vida. A gente tem picos aí de estresse, também é normal da TI. Eu já dormi no trabalho várias vezes e não era em casa. Então, tinha que implantar sistema de manufatura numa fábrica e tinha que rodar só de madrugada, só podia rodar de madrugada. Então, eu chegava às 6 da manhã. E cortou. Cortou de novo. Engraçado, só o som corta. Né? Engraçado que a imagem continua, que é o mais difícil, que é o mais crítico, e a voz não, né? Engraçado isso. Curioso, né? Mas a gente, essa coisa de horário, de estar falando, eu trabalhei muito tempo em jornal. Quantas vezes eu vi fazer tiragem de jornal de madrugada e eleições, trabalhar 36 horas direto. Era uma maluquice. Você trabalhou em jornal, eu trabalhei em televisão. Não tinha sábado, não tinha feriado. Não tem, e esses meios de comunicação sempre foram, antigamente, né? Hoje é menos assim, mas era outro papo, né? Hoje você vai pela entrega, tem que fazer e aproveitar o que tem de melhor no home office, que é isso, a gente tem alguma disciplina, se respeitar. Eu acho que desde a época do celular essa coisa não acontecia também, quando começou o celular, eu lembro que eu tinha um gerente que trabalhava lá na minha área, e eu entrei no banheiro, ele estava no reservado e recebi um telefonema. Eu abri minha mão, saí, e acho que uns 40 minutos depois eu passei pelo corredor e estava saindo do banheiro. Eu falei, você estava lá no reservado até essa hora, tratando do negócio de trabalho? Você podia se dar direito, pelo menos nesse momento, ter concentração, né?
E aí depois eu chamei muita atenção dele. Eu fiquei com a coisa ruim na cabeça aqui para falar. Mas ele é um cara lá parado lá no reservado. Mas como é que ele falando, segurando o telefone com a mão, como é que ele fez, cara? Pois é, rapaz. Eu acho que ele não interrompeu porque eu acho que ele não tinha condição de largar aquilo ali para fazer outra coisa. Ai, meu Deus. Ficou preso. Que imagem que ruim que veio, Que cara. coisa mais perversa da gente pensar, mas enfim. Mas esse Mas aí, isso são os depois... males do celular, né? E eu comecei a falar para ele que assim, almoço é almoço, para e te dá esse direito. Senão sempre é uma coisa que muita gente já me ouviu falar. Se você não tiver equilíbrio na tua vida, se você não tiver sensatez, você não entrega seu produto de uma maneira adequada. Então, a saúde mental, o seu equilíbrio, você ter uma boa vida, faz com que você faça boas entregas também. Você está feliz, faz entregas surpreendentes. Então, a gente tem que se respeitar e se cuidar para a gente poder fazer boas entregas. Se você estiver infeliz, assim, como eu fazendo de má vontade, amigo, com certeza seu resultado não vai ser surpreendente. Né? Isso é válido para qualquer coisa na vida, né? Exatamente. Tem que fazer as coisas com felicidade. E a Sandra colocou uma Não é coisa só, essencial não é só aqui. o trabalho, né? Exatamente, Moreira. A Sandra colocou uma coisa aqui super importante. A pandemia acabou nos trazendo um aprendizado que é tirar o pé do freio, ter empatia, passar mais tempo com a família. Então, isso tudo aí é super importante. Ouviu, Mari? Tá ouvindo aí, né? Mari. Ouviu, né, Mari? Mari colocou aqui antes, né? A workaholic. Aprendeu muito, mas tentando achar o equilíbrio ideal entre as tarefas de casa e a empresa. E agora ela está com Covid, está sofrendo de abstinência, porque é workaholic. Vamos segurar a onda aí, por favor, tá? É isso aí, cara. Show. Gente, estou desesperada para voltar a trabalhar. Quem inventou esse negócio de ficar 14 dias em casa com Covid parada? Pelo amor de Deus. Não dá, não. A outra fica miando. Dá não, gente. Tem que voltar. Já estou aqui esperando a segunda com um monte de gás aqui já para trabalhar. Excelente. Pessoal, alguém quer colocar mais alguma coisa? Quem quer falar aí para a gente encerrar? Tá legal, né? Acho que já deu, quase 1h30 já aí. Muito bom. Bom, espero que vocês tenham curtido. Né? O iLab Talks é isso, é um espaço para a gente compartilhar, bater papo, trocar ideia. Espero que tenha sido bacana para vocês. Esperamos vocês na próxima. A gente tem feito aí não com uma cadência regular, a gente vai programando de acordo com a disponibilidade também, mas mês que vem a gente vem com outra aí, com certeza. E a gente espera vocês aqui, esperamos que vocês também chamem aí os amigos para compartilhar com a gente, porque a ideia é essa, é a gente compartilhar, a gente trocar e a gente poder crescer juntos também, que acho que é assim bacana. que compartilhando que a gente evolui, né? Outra coisa legal é trazer temas. Vamos trazer temas. A gente tem feito uma curadoria, eu e o Júnior temos feito uma curadoria, mas, poxa, sempre tem temas legais. Tem muita coisa que a gente quer falar, fora de TI, a gente quer falar de diversidade, a gente quer falar de pensamento crítico, tem algumas coisas... O Paulo já logo abriu o olho lá, quando falou de pensamento crítico, ficou logo feliz, olha lá, o filósofo da casa. Legal. Mas, poxa, vamos trazer coisas legais, surgiram temas. Sempre lembrando que a ideia do iLab Talks é trazer uma pessoa de fora e contar com alguém aqui de dentro. Então, se alguém tiver algum tema bacana aí, quiser se disponibilizar para falar junto com alguém, a gente busca alguém aí. Se tiver uma sugestão de trazer alguém também, a gente traz. E a gente coloca para falar junto aí, a gente conseguir trocar ideia, compartilhar junto com todos vocês aí. Essa é a ideia. É um ambiente para a gente trocar. Que bom. Beleza, foi gente? Ótimo. Valeu, pessoal. Muito bom, gente. Beleza, obrigado a todos. Valeu, galera. Vocês, agradeço. Uma boa noite aí, galera. Prazer conhecer. Um abraço para todos aí. Esperamos todos aí, vocês na próxima. Tchau, tchau. Ótimo. Tchau.